Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Fora do Baralho, edição extra dedicada às perguntas dos ouvintes. Vamos ter aqui respostas hoje da Susana Peralta, a nossa economista. Olá, Susana. Olá, Vanessa. Olha, vamos ter aqui duas perguntas, uma sobre a lei laboral, a reforma que o Governo quer fazer, outra sobre as presidenciais. Ainda estamos no rescaldo das presidenciais. A pergunta é do Diogo Silva, diz que é teu ávido leitor e ouvinte, e dado que fizeste parte da Comissão de Honra de António José Seguro, o presidente eleito, pergunta se podemos, a partir de agora, com Seguro como presidente, esperar um comentário independente da tua parte sobre assuntos relacionados com a presidência. Bem, eu queria agradecer ao Diogo Silva as simpáticas palavras e dizer que é sempre uma honra quando alguém que me lê, me ouve, me escreve assim. E pronto, e dizer que é um gosto enorme, não é? Imaginar que há pessoas por aí a ouvir-me e que umas vezes concordam e outras não, mas que ouvem com gosto, é para isso que cá estamos. Diogo, a pergunta, eu acho que é uma excelente pergunta, mas é assim, uma coisa é a pessoa comprometer-se numa campanha eleitoral, não é? Como eu me comprometi na campanha eleitoral de Seguro, enfim, com uma participação reduzida, mas ainda assim fazia parte da Comissão de Honra, escrevi artigos a defender de maneira muito, muito veemente o voto em António José Seguro. Aí é evidente que quando eu estou a comentar a própria campanha, dificilmente me posso considerar uma pessoa independente, e é por isso que eu fiz sempre questão, acho que em todo o lado onde falei, escrevi, de fazer questão de fazer essa declaração de interesses. Agora, a partir do momento em que enfim, como aliás ele disse, não é, que a candidatura dele, que a maioria que o elegeu se desfez naquele momento, a sua Comissão de Honra naturalmente também, quando o António José Seguro for para a presidência e começar a fazer coisas de presidente, certamente que haverá momentos em que eu vou concordar e outros em que vou discordar, e sentir-me completamente livre para o criticar quando discordar da sua atuação. Claro que eu estou à espera à partida, até pelo apoio que lhe dei, quer dizer, esse apoio foi refletido e, portanto, eu estou à espera de provavelmente concordar mais vezes com ele do que concordaria com outro presidente que tivesse saído destas eleições. Eu queria só dizer mais uma coisa, Diogo, é assim, todas as pessoas que estão na televisão e na rádio e nos jornais, todos votam em alguém, não é? E portanto, quer dizer, de uma certa maneira, é sempre difícil nós separarmos as nossas escolhas políticas num determinado momento depois da nossa crítica, e no entanto eu acho que, enfim, pelo menos eu tento ser, e eu acho que aqui certamente no Fora do Baralho acho que somos pessoas bastante independentes, no sentido em que por isso é que somos fora do baralho. Por isso é que somos fora do baralho, criticamos à esquerda, à direita, ao governo, à oposição, quem calhar, pronto, quem vier à rede, não é? E isto quer dizer, isto de me envolver numa comissão de honra, para mim, no meu entendimento, de ter feito, enfim, ter tido essa honra também de fazer parte dessa candidatura de António José Seguro, eu entendo um bocadinho da mesma forma, claro que com um grau de compromisso superior e claro que também com um grau também de necessidade, quanto a mim, de expor isso a toda a gente que me ouve mais premente, mas no entanto é um bocadinho a mesma coisa, a partir do momento a pessoa, há uma eleição, a pessoa decide em quem é que vai votar, depois vota, mas depois a partir daí também é livre de criticar a pessoa em quem votou. Portanto, como eu digo, aqui é diferente, porque apesar de tudo houve um compromisso público, mas de facto é até de uma certa maneira, se quisermos, mais transparente do que muitas vezes em que uma pessoa acaba por estar extremamente comprometida com uma determinada opção política, mas quando não a declara, isso é menos claro. Portanto, para responder à pergunta, Diogo, bem, depois se calhar daqui a uns meses ou daqui a um ano, o Diogo depois fica de me dizer se acha que eu estou a ser justo ou não nas minhas críticas ao Presidente Seguro, que tomará posse daqui a pouco menos de um mês. É isso, pode voltar a escrever-nos, o Diogo, para foradobaralho@observador.pt ou através do WhatsApp para o 91 002 41 85. Ficam já aqui também os contactos. Vamos para a próxima pergunta. A Susana é do João Santo Castro.
que já nos tinha escrito antes sobre os tetos às rendas e até confidenciar aqui que no Spotify o Fora do Baralho foi o podcast mais ouvido para este ouvinte, portanto também temos aqui mais um elogio, Susana. A pergunta é sobre a reforma da lei laboral, com base no que sabes até agora, se és mais a favor ou mais contra. Este ouvinte, ele próprio diz que tem ouvido argumentos interessantes dos dois lados e que, por um lado, há quem diga que um mercado mais flexível pode gerar mais emprego, no médio prazo, salários mais altos. Por outro lado, há o receio de que essa maior flexibilidade possa aumentar a desigualdade e a incerteza para quem já tem um contrato estável. Sim, eu queria agradecer também e queria sobretudo dizer ao João que bom que estamos à frente, que somos um dos podcasts mais ouvidos no Spotify, Rap do João. Espero que continuemos assim, espero que continuemos no top do João e de outras pessoas. Então, relativamente à reforma laboral, eu por acaso até escrevi um artigo sobre isso quando houve a greve geral. Há 2 meses no Público, sim, e em que eu olhei, fui ver um conjunto de estudos recentes com reformas semelhantes noutros países. Claro que isto é sempre difícil de fazer este exercício, porque as reformas variam muitas vezes. Por exemplo, vamos dizer que é uma reforma para facilitar os despedimentos, dependendo do número de meses de indenização, quer dizer, facilitar pode ser passar de 2 meses por cada ano de trabalho, ou pode ser passar para 1, como pode ser passado de 10 para 9, não é? Portanto, facilitar pode querer dizer muita coisa, não é? Mas enfim, eu de facto fui à procura de estudos, todos eles recentes, todos eles de 2020 para cá, que olhavam para a facilitação dos contratos a prazo, para a facilitação dos despedimentos, também para a questão do outsourcing, que também teve bastante em cima da mesa, pronto, e de facto aquilo que se encontra é que isto são estudos que olham para dados individuais de empresas ou de trabalhadores ou de ambos, consoante o tipo de estudo. Já agora, num conjunto de países, a Itália, na Argentina, no México, portanto também não é... Estas conclusões não são dependentes de um determinado contexto. Portanto, são estes estudos que utilizam dados individuais e por isso o que eles fazem é eles comparam empresas que pelas suas características são ou não são atingidas por uma determinada reforma, ou trabalhadores que pelas suas características, muitas vezes, por exemplo, o tempo de contrato ou a idade, são ou não são atingidos. Pronto, portanto, é uma maneira micro, como nós gostamos de dizer, de ir à procura de evidência acerca dos impactos destas reformas. E aquilo que se encontra é que algumas reformas em alguns países tiveram de facto algum impacto no crescimento económico, na produtividade das empresas, depois depende um bocadinho como isto é medido, impactos não muito substanciais, mas ainda assim, pronto, impactos que se encontram em alguns destas reformas, não em todas. No entanto, todas elas têm o efeito de aumentar a desigualdade, todas. Ou seja, por exemplo, no outsourcing, aquilo que nós vemos, esse é muito fácil porque é muito intuitivo de perceber. As reformas que facilitam o outsourcing, no fundo, o que é que vão fazer? Vão fazer com que os trabalhadores qualificados, que são contratados externamente, para não estar a usar a palavra em inglês, acabam por conseguir cobrar, no fundo, ganhar mais com isso, não é? Portanto, nós se formos pensar em engenheiros altamente qualificados ou em serviços jurídicos altamente qualificados, é evidente que essas pessoas acabam por conseguir ganhar mais, mas depois a terciarização dos serviços de menos qualificados, de limpezas, seguranças, muitas vezes pequenos trabalhos administrativos, caso seja o caso de serem também terciarizados, aí vamos encontrar uma perda salarial. E isto acontece em vários, por exemplo, nas reformas que facilitam os contratos a prazo é a mesma coisa. Portanto, o que nós vamos ter é que todas estas regras do mercado de trabalho, que no fundo induzem um mercado de trabalho que nós chamamos de dual em economia, quer dizer que o mercado de trabalho há duas maneiras de estarmos no mercado de trabalho. Há pessoas que têm uma posição muito confortável, com contratos estáveis, e depois outras pessoas que proteção no emprego, outras pessoas que estão numa posição menos protegida. Essas posições menos protegidas acabam por ser desproporcionalmente tomadas por pessoas menos qualificadas, com salários mais baixos, e sempre que nós facilitamos este tipo de coisas, pelo menos nestes estudos, o que se encontra nestes diferentes países é que de facto acaba por aumentar a desigualdade. Isso o que quer dizer é que
retomando a pergunta do João, é que provavelmente, de facto, há aspectos positivos. Alguns destes estudos encontram um aumento da produtividade ou um crescimento das empresas, e há aspectos negativos que têm de facto a ver com o aumento da desigualdade e sobretudo com a perda do poder de compra e enfim, da segurança no emprego, etc., destas pessoas menos qualificadas. E é por isso que eu sou contra, já agora. Eu pessoalmente sou contra esta reforma e sobretudo sou contra uma reforma que tente ir assim a todas de uma só vez. Portanto, eu acho que se realmente o Governo quer pensar em reformas do Código Laboral, é melhor fazer coisinhas pequeninas, uma reforma de cada vez, medir bem os impactos, em vez de ir agora a todas, não é? Ir desde a amamentação, à terciarização, aos contratos a prazo, à facilidade dos despedimentos. Isso é meter uma bomba atómica no mercado de trabalho sem sabermos concretamente o que é que isto vai dar. Estão explanados os teus argumentos aqui contra a reforma que o Governo quer fazer, pelo menos nestes moldes. Obrigada, Susana Peralta. Quem quiser escrever-nos, já sabe, foradobaralho@observador.pt, ou vou recordar outra vez o número do WhatsApp 91 002 41 85. Eu sou a Vanessa Cruz. Até à próxima sexta, depois das 7 da tarde, na Rádio Observador.